Acho que é o seu que está abaixo. Aumentou. Aumentou um pouco. Boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Eu acho que meu caderno que estava perto da saída de som aqui. Então foi. Então vou começar aqui, peraí. Tá aparecendo aí, tá? Não tá? Tá, o slide tá. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Cadê meu? Eles me perguntaram aqui o que é isso. Deixa eu ver. Ah, não. Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Obrigado. Então vamos lá. Olha aqui, gente. Hoje nós vamos fazer uma espécie de uma mesa redonda, certo? Então, olha só. Aula passada a gente viu lá equivalência de capitais, taxas e a gente deixou uma atividade lá. Vocês esqueceram de me enviar, mas teve uma pessoa que me enviou, então a gente vai começar por ela, tá vendo? Quer ver? Aula de hoje, correção de atividade, e a gente vai ver taxa de inflação e correção monetária. Perceberam que isso aqui é uma matéria mais. Aí eu fiz de um jeito aqui que a gente vai ter que trazer isso aqui para um raciocínio que caiba dentro de cálculo financeiro. Eu quero ver se o meu raciocínio vai ser o mesmo de vocês. Olha só. Na atividade, está lá, demonstrarem as taxas efetivas e nominais nos juros compostos, quais as finalidades no mercado financeiro. Eita, olha só. Colocaram para mim assim, tá tudo certinho, viu, gente? A menina que fez, ela sabe quem é, que ela está aqui. Ela colocou a fonte, tá tudo direitinho lá. Então, ela escreveu, taxa efetiva funciona como um cálculo de todo o percentual de taxa de uma negociação ou transação. É um tipo de soma de taxas que correspondem ao valor efetivo taxado em uma operação. Operação de crédito, essa aqui. Ó. Dessa forma, é possível ver qual será o real valor cobrado nas taxas e o custo efetivo total, o valor a ser pago em um negócio. Primeira coisa, eu vou precisar, vou sempre estar perguntando para vocês, tá, gente? Vocês estão vendo que a gente nunca viu essa palavrinha aqui, ó, custo efetivo total? Fala comigo. Nós Sim, fizemos cálculo de custo efetivo total? eu vi que mais embaixo acho que tem uma sigla, né? Calma, não. Para aqui primeiro. A Vitória dando spoiler, olha. Olha só. A gente não fez cálculo disso aqui, não, ó, mas esse custo efetivo total aqui, ó, ele está embutido em todas as transações financeiras que envolvem instituições financeiras, principalmente financiamento de qualquer coisa. Ele tem um custo efetivo total. Você lembra que na maioria, vocês lembram que na maioria das vezes, eu sempre falo para vocês que quando fala que taxa é zero, não existe? Porque ninguém fala desse custo efetivo total aqui, ó, que ele está ligado a todas as transações financeiras que tem dentro do mercado. Esse Eles custo, só falam em juros, não é isso, a gente Paulo? só fala em juros e em taxa. Esse custo Uhum. efetivo total Por aqui isso não fala você nisso, fala mas que ele está embutido lá dentro. Vamos lá. já tá no valor em si, né? Não. Ele vem discriminado lá naquele contratozinho que a gente assina com as letrinhas pequenininhas. Vem esse valor aqui, ó, custo efetivo total do contrato. Não está Entendi. embutido, não. É diferente. Então, vamos lá. Lembrando que efetiva significa real, verdadeira, não apenas simbólica. A taxa efetiva total aqui, ó, é corrigida pela inflação durante o período da operação que forma a taxa real. Então, essa taxa, ó, esse custo efetivo total é a soma da taxa real mais a taxa efetiva. É a soma das duas taxazinhas que a gente tem embutida nos financiamentos. É o que eu preciso que vocês saibam agora para frente.
Esse cálculo aqui, ó, não faz não, mas se precisar depois a gente faz. Diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Olha só, a taxa efetiva corresponde ao valor real da transação ou do financiamento. Já a taxa nominal corresponde ao valor percentual sem acréscimo de juros e inflação. Essa aqui é que a gente calcula, que é o valor da taxa. Elas podem ser consideradas equivalentes caso uma das taxas se refira ao período de capitalização que for praticado. Ela funciona nos dois. Ela funciona em juros simples e em juros compostos. Mas o que é mais interessante para nós é em juros compostos. Aí, completando aqui, ela colocou como calcular a taxa efetiva em todo contrato que apresente juros e taxas deve discriminar o custo efetivo total, que é esse aqui, ó, custo efetivo total. Olha só. Ele é responsável por dizer o valor real pago por uma operação de empréstimo ou financiamento, levando em conta seus juros e taxas. Por isso é importante calcular os juros efetivos para saber quais serão as taxas efetivas pagas em uma negociação. Existem nos dois tipos de juros, ou seja, nos juros simples e nos juros compostos. O que eu preciso que vocês guardem é que todo financiamento ele tem uma taxa de juros e dentro dessa taxa de juros vai ter discriminado em qualquer contrato o custo efetivo total da transação que vocês forem fazer lá nas instituições financeiras. Vamos lá. Aí ela colocou assim, ó, aplicação nas empresas. Diferentes instituições financeiras e bancos apresentam a taxa efetiva do empréstimo discriminada junto ao valor de custo efetivo total. Aí, ó, tudo que eu falei, ela completou. Por isso é bom comparar entre instituições a taxa efetiva cobrada. Por lei, toda empresa que presta serviços com taxas e custos administrativos no setor financeiro deve mostrar para o cliente o valor do custo efetivo total. Isso aqui está sendo evidenciado no mercado e na economia hoje. Toda vez que você faz um financiamento ou, por exemplo, faz uma renegociação do seu cartão de crédito, esse custo efetivo total aqui, ó, ele tem que ser mostrado. Então, olha só, a taxa efetiva é um passo importante para a educação financeira e pessoal, além de ser uma ferramenta importante para a tomada de decisão relacionadas às suas finanças. Só um minutinho aqui, gente. O negócio hoje está bom. Eu vou ficar doido ainda. É o melhor. Vocês desculpem, viu, gente? Mas é só para ajudar aqui, porque senão... Isso. Por fim, a taxa de juros efetivas requer análise minuciosa, pois é possível saber o custo da operação, se for o caso, e desistir de um mau negócio. Na maioria das vezes, ela aumenta o valor negociado no empréstimo, né, ou numa negociação. Por isso que hoje, por lei, você tem que saber o custo efetivo de qualquer que seja a operação comercial que vocês forem fazer. Ficou completo o trabalho aqui, só ficou faltando exemplos de números. Mais para frente a gente combina como que a gente vai fazer isso em números. Deixa eu ver aqui. Tá travando? Fala aí se está travando, gente. O meu não. O meu não. Então vamos lá. Precisar de parar aí, vocês me avisam que eu paro. E a gente vai falando aqui. O Ronaldo também. Vamos lá. Aí para hoje nós temos o seguinte: taxa de inflação e correção monetária. A gente falou muito nessa palavrinha aqui, ó, inflação e economia e correção monetária. Esse tópico aqui, ó, ele vem mostrando as taxas que vão incidir nesses dois tipos de transação aqui.
na taxa de inflação e na taxa de correção monetária. No caminhar aqui, ó, eu vou perguntar para vocês o que eu preciso que vocês saibam. Olha só. Definir inflação e correção monetária, escrever os índices de inflação utilizados, relacionar inflação com o cenário econômico e com o cenário empresarial. A Karine está aqui, olha que fez. Obrigado, viu, Karine? Olha lá. Aqui, ó, vocês vão lembrar de muitas partes da matéria que a gente estudou em economia. Eu peguei esse lá, achei interessante, lá no material. Olha só, com a finalidade de compreender o aumento de preços, deixa eu ver aqui. Valeu, obrigado. Ocorridos na safra de 2018 no estado, responda a questão a seguir. Isso aqui foi no estado típico, lá no sul, salvo engano. Você observou que na safra de 2018, devido às condições climáticas desfavoráveis, o cenário foi de altas nos preços da soja no Rio Grande do Sul, retornando à estabilidade de preços na safra deste ano, 2019, seguindo a tendência de preço das demais praças do país. Com base nessas informações, pode-se afirmar que houve um processo inflacionário? Olha só, aqui ó, tem a resposta lá, mas eu quero, antes de eu mostrar, que vocês pensem de dois jeitos. Se esse cenário inflacionário aqui, ele é em relação a só o Rio Grande do Sul ou é em relação ao resto do Brasil? Fala comigo. Brasil. Brasil, não é isso, Fábio? Comparando essa situação aqui com o restante do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque essa soja aqui, ó, ela é vendida, não é assim? Ela é produzida aqui e vendida para o Brasil, mas na maioria das vezes vendida para o restante do mundo. Olha só o que ele respondeu lá. Não houve processo inflacionário, pois a inflação é entendida como um processo de aumento contínuo e generalizado nos níveis de preço. Dentro desse conceito, é importante destacar que a inflação é um processo e não um fato isolado. Envolve aumentos contínuos e não esporádicos de preço. Caracteriza-se por aumentos generalizados de preços e não isolados. Aí ele justificou da seguinte forma. Neste caso, o preço cresceu significativamente no Rio Grande do Sul, mantendo-se estável das demais praças do país. Agora, a primeira pergunta. O restante do país produz soja? Fala comigo. Fala comigo, gente. E produz em menos escala. Mas produz, não produz? Produz. Outras regiões. Algumas específicas, né? Não o Brasil, assim, em Mas geral. produz. Mas produz. Produz. Portanto, não caracterizou inflação. Foi um aumento de preço de forma isolada, que pode ter ocorrido em função da oferta e demanda. Isto é, as quantidades ofertadas foram menores do que as demandadas, ocasionando a alta de preço. Se outra resposta, qualquer que for fora disso aqui, é considerado inflação. Porque ele falou que é isolado, mas ele citou aqui, ó, oferta e demanda, comparando com as outras pequenas produções no resto do Brasil. Ficou claro por que eu parei nisso aqui? Porque, às vezes, isso aqui, ó, ele está falando que não é inflação, mas pode ser inflação. Você quer ver o exemplo? O caso do café que a gente debateu lá, na mesa redonda, é considerado um processo inflacionário ou não? Fala comigo. Não. Não. Por quê? É o mesmo exemplo daqui, não é isso? É um produto isolado e que está ligado diretamente à quantidade ofertada e à quantidade demandada. Então, não vai interferir de forma generalizada no preço, porque a inflação, a gente vai ver aqui, que é um conjunto de preços que o governo toma como base para
para mostrar o real valor agregado dos produtos e os tipos de bens e produtos que são oferecidos para nós. Então, aqui pode-se falar que é o mesmo exemplo lá do café. Então, ficou bom isso aqui, é o que eu queria. Aí ele vem falando do que eu preciso que a gente saiba aqui nessa teoria. É o que é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é calculado pelo IBGE desde setembro de 79. O índice mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias de baixa renda. Lá na frente eu mostro para vocês até quantos salários são. Atualmente, a população objetiva do INPC abrange as famílias, não está escrito aqui, com rendimentos entre 1 e 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, os quais são regiões metropolitanas do Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios Goiânia e Campo Grande. Ou seja, são as grandes capitais e os grandes centros urbanos e econômicos do Brasil. O índice mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias de baixa renda. A minha pergunta agora para vocês aí, agora eu que vou perguntar. Por que é importante saber esse índice aqui, ó, tomando em base as famílias de baixa renda? Fala para mim. Fala comigo, gente. Porque as famílias que têm uma renda alta, o índice de preço delas pode ser maior, porque elas têm mais condição de estar consumindo produtos mais caros. Mas só não põe produto mais caro, não. Ela pode estar consumindo, as famílias mais ricas, em alta escala. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, tem que tirar como base o essencial para a sobrevivência da população. Por isso que tem essa coisinha aqui, ó, para saber quando não, como que a gente vai direcionar os preços para a população de baixa renda e como a economia do Brasil vai ditar esses preços. Ficou claro isso? Por que é feito isso com populações de baixa renda? Fala comigo. Sim, porque no caso Sim. ela só compra de fato mesmo que é essencial. Exatamente. Isso aqui é sobrevivência. Perfeito. Aí o que eu fiz aqui agora para vocês? Olha só. Dentro disso, eles criaram lá uma relação. Então, está perguntando qual que é a relação do INPC versus IPCA. Então, está aqui o dinheirinho e mostrando a relação para eles. Vocês vão ver que aqui vai entrar a relação da população com uma renda maior. Aí vem aqui, olha o que eu escrevi. Aí é de 6 a 40 salários, não é? Alguma coisa assim. Oi? Fala comigo de novo, por favor. Essa ampla, eu lembro que alguma coisa, 40 salários, não é? Não, eu escrevi aqui, quer ver? Olha aqui, ó. A população objeto do INPC abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 5 salários mínimos, cujo chefe é assalariado e sua ocupação principal é residente nas áreas urbanas das regiões. Está escrito lá no anterior. Agora, já a população objeto do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos residentes nas áreas urbanas das regiões. Então, ele faz uma comparação com as populações mais carentes com as populações que começam a ganhar mais aqui. Aí a minha pergunta de novo. Por que tem que ser feita essa relação aqui? Fala comigo. Público-alvo, não? Hein? Público-alvo, não? Isso, para determinar, além do público-alvo, determinar o preço mínimo de que cada pessoa que está aqui, ó, vai conseguir comprar
o mínimo para sobreviver, que a gente chama aqui hoje grosseiramente de cesta básica. Porque essa pessoa que está aqui pode até comprar uma cesta básica, mas a cesta básica dessa pessoa aqui é diferente dessa pessoa que está aqui. Ó. Isso aí, Fábio. Perfeito. Ô, Paulo, Fala aqui, deixa eu voltar. Fala comigo. mas se tipo, você tinha que olhar mesmo, igual falou aí, pelo INPC, porque se uma família de baixa renda consegue comprar, a de alta já vira, tipo assim, já foi matado com uma cajadada, entendeu? Porque já consegue comprar mesmo, então. Exato. Mas tem que ter a base, por quê? Senão vai se basear aqui e essa daqui vai basear aqui e essa de cima aqui, ó, não vai conseguir comprar, não. Por isso que faz esse embasamento aí. Eu entendi o que você falou, é isso aí mesmo. Tá bom. Aí eu peguei, olha só para vocês verem. Deixa eu tirar aqui, porque eu preparo, mas depois não dá para mim. Olha aqui, ó. Segundo a Zafnet, esse cara aqui é fantástico, gente. Se vocês tiverem oportunidade, qualquer livro dele é excelente. A taxa de inflação da economia brasileira encontra-se atualmente dentro das metas estabelecidas pelo governo. As metas de inflação para os próximos anos são as seguintes. Então, ele colocou lá, Bacen, 2019, então aqui, 4,25, 4, 3,75, 3,50. Nós precisamos conferir isso aqui, ó, porque isso aqui foi feito antes da pandemia. Eu acho que teve mudança aqui. O IPCA reflete a variação dos preços das cestas básicas de consumo das famílias, as quais refletem o padrão de consumo das famílias. Essa cesta inclui alimentos, bebidas, habitação, artigos de resistência, vestuário, transporte, saúde e cuidados de pessoas, despesas pessoais, educação e comunicação. Essa figura 2 está lá, eu não coloquei não. Olha só para vocês verem como é que aqui, ó, estava numa descendência, tá vendo? 4,25, 4, 3,75, 3,5. Sem fazer a conta, eu acho que isso aqui em 2021 e em 2022, inclusive 2020 aqui, ó, é uma tendência de aumento, tá? Não vai conseguir chegar nesses 3 pontos alguma coisa aqui, não. Deixa eu voltar aqui agora para ver o que eu preciso. Estou quase chegando, ó. Os exercícios, vocês perceberam lá que são exercícios longos, mas são exercícios de interpretação de texto. Todos esses exercícios aqui, as respostas estão no enunciado. Vocês lembram que eu pedi para vocês lerem bem agora? Por isso que eu devia ter colocado aqui, mas não pus. Porque hoje eu achei que era mais teoria. Agora que vem o que eu preciso. Olha essa pergunta aqui. Ó. Qual o reflexo da inflação para os assalariados? Fala para mim. Cadê vocês? Eu creio que, pelo que eu entendo, é ruim. Pelo fato de que a inflação sobe, o valor das coisas sobe, e na maioria das vezes os salários continuam os mesmos. Não E se sobe. tem alguma alteração, é alguma pequena, que tipo assim, não vai suprir o valor dos produtos que aumentaram. Espera lá. Então, a gente está falando aqui, ó, do que eu sempre falo para vocês. Vê se vocês vão lembrar. A gente está falando aqui de poder de compra. Independente da inflação, ó, independente da inflação, é isso mesmo, independente da inflação, o que a gente vai ter que levar em conta? É o assalariado, não é? Porque o salário vai mudar de acordo com a inflação? Fala comigo. Não. Não vai. Nem sempre. Aí vocês lembram lá, tá, aí a gente vai falar duas coisas agora. A gente vai falar pessoa física e pessoa jurídica. Vocês reparam que o rendimento, quanto maior ele aumenta, melhor é para a inflação. E quanto mais ele abaixa, pior é para a inflação. Porque o que acontece com o poder de compra, no caso aqui dos assalariados? Ele diminui, não diminui? Diminui. Porque a Sim. inflação aumentando, o poder de compra, ou seja, o poder da moeda nossa diminui. Isso aqui, ó, teria que ter uma regra proporcional para estar andando junto com a inflação. É o que eu sempre falo dos artigos que eu escrevo. É difícil fazer? É, mas não é impossível.
olha só o que eu coloquei para você. Gente, olha o que está acontecendo nesse negócio hoje. Vamos lá. Aí eu coloquei assim, ó, os impactos da inflação na economia funcionam como um efeito em cadeia. Em primeiro momento, a inflação reduz o poder de compra da população em geral. Por que é em primeiro momento? Fala comigo. Por que é em primeiro momento? Fala comigo, gente. O pessoal começa a fazer aquele efeito de entesouramento, né? A segurar o dinheiro com medo do que acontece depois. Ele começa a guardar o dinheiro com medo dele não ter dinheiro. Vamos pegar aqui em curto prazo, dele não ter dinheiro para compras no próximo mês. É o primeiro caso que acontece aqui. Outro caso. Em primeiro momento, não, nós falamos isso aqui. Poder de compra diminui, está correto. Isso ocorre porque, devido à alta nos preços, o mesmo salário passa a comprar uma cesta de produtos menor. Isso aqui parece que é óbvio, mas não é. Aí a gente vai entrar aqui. Só um minutinho, gente. A gente vai considerar uma coisa que eu quero que vocês entendam agora. Aí agora a gente vai voltar para a nossa matéria de cálculo financeiro e taxa de juros. O que acontece com esse assalariado aqui, ó? Se ele ganha R$ 2.000 por mês, fez um financiamento de 40 mil, paga uma prestação de 900 ou R$ 1.000 por mês, o que vai influenciar? O que vai influenciar no financiamento dele? Fala comigo. Eu vou melhorar a pergunta. O que a inflação muda nos financiamentos de curto e longo prazo? Fala para mim. Diminui, né? Um serviço, né? Hã? Diminui, é um serviço, né? A inflação diminui, os serviços diminuem, né? Isso. Agora eu quero saber o seguinte. Pensando no poder de compra. E se ele já tiver feito o financiamento, vai mudar alguma coisa ou vai continuar a mesma coisa? Se ele Vai já mudar, tiver. O que vai mudar? porque ele não, o dinheiro dele não vai todo para financiamento. Tem outras Exatamente. coisas que ele precisa, aí ele vai ter que escolher entre um e outro. Vocês concordam que é o que está acontecendo com a gente hoje? A maioria das coisas que a gente tem dívida, a gente está pagando as dívidas prioritárias e deixando de pagar alguns financiamentos ou algumas coisas que podem estar sendo ou sido financiadas porque o poder de compra nosso diminuiu, ou não? Sim. Agora, a pergunta, para a gente fechar, o que tem que ser feito para reverter isso? Na pandemia, eu lembro que, tipo assim, o meu pai, ele tem um financiamento. Aí, na pandemia, eles suspenderam o pagamento. Por 2 meses, você teve carência e você não pagou. O Isso. meu pai não pagou. Todo mundo teve vamos chamar assim, de folga, porque senão a inadimplência ia ser muito grande. E o que ia acontecer? A pessoa não ia pagar. Eu ainda acho que esse prazo tinha que ser estendido até o final desse ano, porque ainda tem consumidores que ainda não estão conseguindo fazer o pagamento dos seus financiamentos. Fala comigo, gente, se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu também acho. Porque da mesma forma que tem o auxílio emergencial, que ele vai continuar até o final do ano, Isso. e em alguns lugares saiu da onda vermelha, mas aí
pode ser que volte. Então, assim, algumas pessoas estão sem emprego até hoje. A tendência é igual a gente falou na mesa redonda. Não tem tendência, não tem tempo e não tem adivinhação. A gente tem que acompanhar o dia a dia do que está acontecendo no país para a gente não fazer prospecções futuras, né? Principalmente até o final desse ano, para ver o que vai acontecer com o gargalo da economia. Aí vem o nosso questionamento. O que vai acontecer com os nossos financiamentos depois do final de 2020? Aí agora a minha pergunta, isso aqui por hoje. Não, peraí, por hoje eu vou colocar. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, o INPC, o IPCA, esse aqui não tem, ó, que é o ICV, elaborado por DIEES, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, média variação de custo de vida das famílias, com renda de 1 a 30 salários mínimos, do município de São Paulo, porque São Paulo aqui é base de cálculo para qualquer fato econômico, e o GPM, esse aqui ó, é pela Fundação Getúlio Vargas. Foi criado para a correção de alguns títulos do Tesouro Nacional. Vocês lembram que vocês me perguntaram alguma vez se tem investimento no mercado de ações que não tem risco? Só esse aqui, ó. São as letras de câmbio do Tesouro Nacional. Você compra ela, ela fica lá numa conta, né? Como se fosse uma ação, só que ela não desvaloriza. E para depósitos bancários pró-fixados, com prazos de acima de 1 ano. Depois passou a ser utilizado para a correção de contratos como aluguel e energia elétrica. Aqui tem as referências e aqui o muito obrigado. Agora eu preciso falar com vocês. Quais são as perspectivas de vocês agora, no curto prazo até 2020, e as perspectivas de vocês para após 2020? Fala comigo. Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo agora. Eu acho que a gente tem que esperar, igual você falou, ir acompanhando o dia a dia. Não dá pra gente fazer, janeiro de 2021 já vai estar tudo certo. Eu acho que tem que ser no dia a dia. E o planejamento? Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Tem que se planejar para o pior, né? Não, Fábio, aí não. Eu acho que fica complicado, porque tá tudo tão difícil. Tipo assim, a gente nem sabe direito como que vai ser pela situação que tá. Então, eu, pelo menos, eu nem consigo planejar minha vida, não. Só consigo pensar no pior. A gente não pode pensar no pior, não sabe por quê? Porque a gente está tendo um gargalo de respirar agora de esperança, né? A gente tem que sempre levar, né, agora para o lado da esperança. Porque eu vou falar para vocês, gente, não está fácil, não, vocês não têm noção do que acontece que a gente que trabalha com isso, que mexe, quando vê uma empresa assim, que acabando, é triste, é muito, vocês não têm noção do que aí também vocês devem estar vendo isso, né? Como é que está acontecendo isso nesse finalzinho aí? Fala mais comigo, gente. Cerramos? Gente, então por hoje é isso. Dessa parte teórica que eu preciso, dessas taxas de estudo, é só isso. E para as próximas agora, a gente vem com os outros cálculos, certinho? E como vocês pediram no grupo lá, eu vou mudar o jeito de vocês fazerem o trabalho, para vocês estarem fazendo individual, mas o resultado não está ruim não, tá bom. É injusto, mas quem está aproveitando disso aí, eu já sei quem é. Não vai para frente, eu vou falar para vocês que não vai, a vida é curta para isso. Fica assim, então. Muito obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamar, tá ok? Ok. Boa noite, Boa noite. muito obrigado. Ô, Paulo, só Fala. uma dúvida. Pergunta? A unidade lá de aprendizado, até de cálculo, né? Isso. Vai ser. A gente pode entregar uma essa semana e uma semana que vem? Como Pode, funciona? sem problema nenhum. Nós estamos andando Tá, tudo joia. certinho, sem problema. Ok. Então tá. Até Obrigada. mais, gente. Fique com Deus aí. Um abraço. Tchau. Tchau.